você vai ser quando você crescer. E é interessante que há duas coisas implícitas nessa frase. A primeira é: você vai crescer. O que você vai ser quando? Não é o que você vai ser se. O que você vai ser quando? Você vai crescer. E a segunda coisa é: você pode ser o que você quiser. Escolha o que você vai ser. E quando eu penso sobre as minhas respostas na juventude, quando criança, elas são respostas que às vezes fogem do padrão, elas são tão grandes, né? Porque a juventude faz isso com a gente, a infância faz isso com a gente. Ela permite que a gente sonhe grande, que a gente sonhe alto. E aí, quando eu era lá, jovenzinho, adolescente, eu montei uma banda e falei: meu Deus, eu vou ficar famoso. Uma banda de punk hardcore, chamado Cachorro Pelado. E eu acreditava de verdade que aquilo ia dar certo, que eu ia ganhar dinheiro com aquilo, que ia fazer muito sucesso. E acreditei de todo o meu coração. E eu me sinto mais ou menos José. José tinha 17 anos de idade. Agora ele tem um sonho, ele vê os irmãos se dobrando a ele. Ele vê o pai se dobrando, ele vê a mãe se dobrando. E ele está imaturo ainda, ele não consegue perceber que aquilo era uma coisa para se guardar. Era para sonhar, mas se você entregasse isso, você ia acabar ficando mal visto. Ele chega nos irmãos, e os irmãos agora passam a odiá-lo ainda mais. José lá na casa do seu pai, debaixo das tendas, enquanto os irmãos estavam ralando lá no sol, cuidando do gado, ele estava sonhando alto, ele sabia que tudo ia dar certo. Para ele o futuro era lindo, brilhante. Mas ele chega nos adultos e fala: olha, eu sonhei que vocês se dobravam até a mim. E os adultos não são como as crianças. Não, adultos não são assim. Adultos normalmente eles são aquelas pessoas que estão tentando enquadrar as crianças. Eles estão tentando pegar os sonhadores e colocar num formato. Eles mandam as crianças para a escola, para elas aprenderem matemática que nunca vão usar. Eles precisam mandar as crianças para a escola para aprender português e depois chegar aqui em Minas Gerais e o cara falar: eles pensam que o 11 é desse. E ele tem que entender. Mas a gramática não ensinou nada disso. Eles mandam os jovens para as faculdades, para eles estudarem 5 anos e depois trabalharem em outra área. E a gente quer que todo mundo vá se enquadradando e entrando no mesmo formato que nós fomos forçados a entrar, que a vida nos ensinou, que a vida fez conosco e foi deixando os nossos sonhos pequenininhos, foi deixando os nossos sonhos formatados, foi deixando a gente com a mentalidade de sonhar pequeno. E agora os irmãos de José estão odiando José. Já contou um sonho grande, irmão, para alguém que a pessoa falou: ah, que gracinha, sabe de nada, inocente. Já contou um sonho tão grande no seu coração, aquilo que te impulsionava, aquilo que fazia você crer no futuro, e alguém falou: cara, isso nunca vai funcionar. Não é assim que se faz. Os irmãos de José estão dizendo: cara, isso nunca vai acontecer. E parecia óbvio, porque eram mais velhos, a gente sabia que a cultura queria dizer que o grande nunca se dobrava ao pequeno. Mas em Romanos 12:2 está escrito: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já parou para pensar nisso? O mundo quer te fazer sonhar pequeno. O mundo quer te fazer sentir pequeno. Mas agora nós estamos sendo ensinados: não entre nesse padrão. Não vire só mais um tijolo nessa construção, escondido no meio do muro. Não. Você vai renovar a sua mente para viver a boa, agradável, perfeita vontade de quem? De Deus, o sonhador do universo, o que criou todas as coisas, o ser mais criativo que algum dia já viveu, já existiu. Quantas espécies de aranha tem, irmão?
Você vai ver lá centenas de milhares. Podia ter criado uma aranha só, criou centenas de milhares. Seres que nós nem conhecemos nas profundezas dos mares. Foi esse sonhador, é essa vontade que você vai viver, de alguém que sonhou grande demais. Qual o tamanho da vontade de Deus para você? Qual o tamanho do sonho de Deus para você? E alguém pode estar pensando, a culpa é dos adultos, a culpa é dos meus pais, me enquadradaram, me fizeram sonhar pequeno, me fizeram sonhar quadrado. Bom, tem um moço que escreveu uma música, ele era um pastor, ele chamava Renato Russo, já ouviu falar? E ele fala assim: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Sabe, nós somos os adultos de nós mesmos. As pessoas podem tentar nos formatar, podem tentar colocar as ideias delas, mas no fim das contas, o homem que sonha pequeno, a mulher que sonha pequeno, não é simplesmente por uma maldade no coração, é apenas uma criança que esqueceu como sonhar. Adultos são crianças que sonham pequenininho. E é interessante que a gente culturalmente vai entrando nesse lugar e a gente vai se tornando o próprio inimigo. Jesus chega para Judas e fala assim: você é um diabo, não precisa de capeta para você não, Judas, sozinho você faz um serviço. E de vez em quando a gente se torna esse inimigo de nós mesmos, dos nossos sonhos. Nós mesmos entramos na forma e agora nós mesmos fazemos a forma. Outro dia o Luca estava vendo uns vídeos dele antigos lá no celular. Aí ele falou assim: meu Deus, como eu era ridículo, que vergonha de assistir esses vídeos. E eu falei: e você sabe que daqui a pouco você vai estar vendo os vídeos de hoje achando a mesma coisa? A gente vai ficando adulto e vai se sentindo ridículo, irmão. Estava num restaurante, o Vinícius pegou umas fotos e falou assim: cara, eu era feio demais. Como é que eu consegui até arrumar namorada? Eu era feio demais. Eu falei: Vinícius, nós somos feios hoje. Só vão descobrir amanhã, quando a gente ver a foto. A moda vai passar. E algum dia alguém chegou para mim e falou assim: cara, você não tem vergonha de cachorro pelado? Não, você não tem vergonha de ter tocado nessa banda, de ter feito? Não. Sabe por quê? Porque aquilo me trouxe até aqui, formou quem eu sou, me deixou viver para saber quem eu era, o sonho que eu tinha. Interessante que quando a gente se torna adulto de si mesmo, o inimigo de si mesmo, Jesus nos dá uma lição. Ele fala, e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles, no meio dos discípulos, e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Você precisa voltar a sonhar como criança. A criança se humilha porque ela não tem os limites estabelecidos, as barreiras. A criança, ela dá uma manota porque ela não está socialmente trancada ainda. Ela não sabe como sociabilizar. Sabia que crianças são mais facilmente batizadas no Espírito Santo? Porque elas acreditam no que o pai diz. Se o pai diz: filho, você pode falar em línguas, ele entra para o quarto e ele é batizado. Eu vi recentemente um vídeo, talvez você tenha visto também, do menininho saindo de casa, falando: bom dia, Deus. Bom dia, Deus. A mãe chega e fala: o que você está fazendo? Estou brincando com Deus. Vem cá, ele chamou para a gente apostar uma corrida. Aí sai ele e a mãe correndo com Deus. Acho que Deus ganhou. Se perdeu foi porque ele deixou.
E talvez alguém olhe para isso e fale assim: que absurdo, Deus apostando corrida. Querida, é uma criança. Deus sabe se comunicar com as crianças também. Ele fala com a mãe: você está ouvindo, mãe? Vem cá, ouve. Ele está chamando a gente para apostar uma corrida. Crianças não têm limites. Elas entram na presença do Pai folgadamente. E elas acreditam em tudo que o Pai diz. Sabe, José viu uma coisa que aconteceria depois de muitos anos. E um dia eu ouvi uma frase do Rodolfo que me marcou muito. Ela diz: quando Deus te dá um sonho, Ele te mostrou o futuro. Ei, os sonhos que Deus colocou dentro de você não eram apenas para ficar na imaginação. Ele te mostrou o futuro. Ele te mostrou o destino, o propósito. Ele te mostrou o que fazer lá na frente. A Bíblia é cheia de sonhadores. Você vai ver Adão caindo num sono para por fim ter a querida esposa. Você vai ver Noé, que sonhou com uma arca quando não existia chuva. Você vai ver Moisés, que sonhou com liberdade no meio da escravidão. Abraão, que sonhou com muitos filhos enquanto era estéril. Jacó, que sonhou com a bênção do primogênito sendo caçula. Eu não sei se você sabe, mas isso está acontecendo com você hoje. Porque você tem a bênção do primogênito, mesmo sendo caçula. Ele te fez primogênito com ele. Samuel, que sonhou com uma escola de profetas quando a palavra de Deus era escassa. Davi, que sonhou com um palácio enquanto morava numa caverna. E os sonhadores sempre estavam sonhando com um futuro que parecia impossível, mas que Deus tinha falado com eles: eu vou fazer. E eles creram até o fim. E existem dois sonhadores na Bíblia que eles se destacam para mim: José e Daniel. Parece que o trabalho, o ministério, o chamado dos caras era lidar com sonhos. E eu queria te dar algumas características dos sonhadores que sonham sonhos de Deus, usando essas duas figuras. Aí você pode olhar para si mesmo e falar: deixa eu ver se eu sou um sonhador ou se eu não sou. Porque se você se achar um sonhador, cresça nisso. Se você se achar um cara que não está sonhando, hoje é o dia de voltar a sonhar. Amém? Primeira característica de um sonhador que sonha os sonhos de Deus: eles sonham para além de si. Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e o que fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou de sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Um sonhador que sonha os sonhos de Deus, ele distribui da bênção que tem. O sonho dele é coletivo, porque ele entende que serve a um Deus que decidiu ser plural. Deus não disse: farei o homem à minha imagem. Ele disse: façamos. Ele poderia ser apenas um, mas ele decidiu ser três como um. E Deus é tão comprometido com a comunidade a ponto de um se diminuir para estar debaixo da autoridade do outro. Não sei se diminuir ou se abaixar, não sei. Mas eu sei que um se colocou debaixo da autoridade do outro. E agora, sonhadores, eles estão olhando além de si. Eles estão deixando que a bênção que Deus está entregando para ele, que o sonho que está entregando para ele, fale para outras gerações, fale para outras pessoas. São aqueles pais que entesouram para os filhos, são aqueles que pararam de se preocupar apenas com a sua casa, deixaram a mesquinharia e pensaram além de si. Deus nunca vai te dar um sonho que é somente a respeito de você. O sonhador é como Davi, ajuntando pedras para o filho construir o templo. Olhe para os sonhos que você tem. Perceba que todo o sonho que fala a respeito de somente você mesmo não vem de Deus.
E comece a se lembrar dos sonhos que Ele deu, dizendo: eu vou abençoar pessoas através disso. Eu vou cuidar de gente através disso. Você não vai enriquecer sozinho, você vai enriquecer com outros. Você vai prosperar a gente. Você vai ter a sua vida transformada, sua família transformada, mas outras pessoas vão ser transformadas também. Então Daniel 2:24, foi até Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse o seguinte: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Por que Daniel está preocupado com os sábios? Por que não salva só a pele dele, só a pele dos amigos que jejuaram com ele? Talvez os sábios fizeram chacota dele. Talvez quando Daniel foi escolhido como preferido, a turma não gostava muito dele. Quem sabe era uma turma que nem ia com a cara dele. Agora ele vai diante do rei, ele não está preocupado somente com a sua vida, só com a dos amigos, não. Ele diz: não executem os sábios. Eu tenho uma solução que é suficiente para mim, para os meus amigos e para todos eles. Eu sonhei com algo, eu criei em algo que é além de mim. Querido, se a nossa vida for somente a respeito de nós mesmos, ela não vale ser vivida. Segunda coisa, sonhadores que sonham os sonhos de Deus não trocam os seus sonhos, os seus objetivos, por prazeres imediatos. Gênesis 39:7, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. A mulher de Potifar com José. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Preste atenção. Preste atenção. Ele honrou o Senhor, mas o coração dele é: eu não posso pecar contra Deus. Quando Deus te deu um sonho, quando Deus te deu um propósito, se você trocar ele por um prato de lentilhas, o pecado não é contra alguém, é contra Deus. Sonhadores não se deixam levar pelas propostas, eles estão olhando para o propósito, eles estão olhando para o final. Eles são obcecados, eles têm um olhar reto, eles estão caminhando com toda a força, estão gastando todos os recursos, toda a sua vida para cumprir o sonho de Deus. Sabe qual é a frase mais doce de se ouvir? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Daniel 1:5, da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Uau! Pensa comigo. Seu país foi destruído, a guerra foi perdida, todo mundo foi levado cativeiro. Você foi no meio dos cativos, você é um prisioneiro de guerra. Você chega no país do seu cativeiro, o rei fala assim: não preocupa não, eu vou te colocar na faculdade, eu pago. Não preocupa não, aqui você vai comer da minha mesa. Você não vai comer qualquer coisa, tudo que eu tiver comendo você come de novo. Talvez se eu estivesse lá eu falava: aleluia, é de Deus. Eu sou como Mefibosete à mesa do rei. Mas Daniel se apegou à palavra do Senhor. Ele disse: eu nunca me contaminei. A tua palavra diz a comida que eu posso comer e a comida que eu não posso comer. Então debaixo da sua palavra eu vou me manter puro, porque eu não estou aqui querendo saber qual que é o conforto que eu vou viver, qual as delícias que eu vou obter. Não, eu estou aqui ainda sonhando em obedecer a sua palavra sobre mim.
Querido, qual a palavra Deus te deu? Aquela maluca, que até você ficou meio esquisito quando ele falou. Tem gente trocando sonhos enormes de Deus por um salarinho no final do mês. Gente trocando sonhos de Deus, coisas que Ele falou, por uma faculdade que dá um pouquinho mais de dinheiro no fim das contas. Gente que ouviu a voz de Deus, o chamamento, mas que por pouca coisa trocou. Terceira coisa, sonhadores que sonham os sonhos de Deus, eles não mudam na dificuldade. Gênesis 39, 20, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo com que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. E José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada o que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Potifar não se preocupava com nada. Na mansão José foi responsável o suficiente para o cara tirar a mão, mas lá na cadeia, lá no calabouço, o carcereiro também não se preocupava. Ele não mudou a identidade, ele não mudou quem era. Ele não chegou num lugar que era menor, mais estranho, difícil e falou: aqui eu não ponho a mão. Ele continuou sendo o mesmo sonhador, o mesmo abençoador, aquele que estava ouvindo o Senhor e fazendo com que o Senhor entregava através da mão dele, recebessem aqueles que estivessem perto. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sonhador vai sofrer guerra. Se você estiver sonhando os sonhos de Deus, vai haver guerra. Não vai ser facinho. Quando Deus fala com o povo: olha, estou mandando vocês para uma terra que mana leite e mel. Tinha gigante, tinha carro de ferro, fortaleza. Deus não falou isso na entrada para ver se eles não desistiam antes. Mas chegando lá, alguns deles falaram assim: vamos voltar para o Egito. Tem gente querendo voltar a viver a vida de escravidão, de mentalidade de pepinos e cebolas. Enquanto a terra que mana leite e mel está na sua frente, a promessa do Senhor. E quando a dificuldade vem, o gigante se levanta, a gente tem que continuar sendo o mesmo. Quando Belsazar chama Daniel, ele fala: Daniel, você é o mesmo Daniel que me falaram? Será que na dificuldade, no esquecimento, Deus vai encontrar o mesmo? O sonho vai te encontrar com o mesmo coração, crendo da mesma forma quando ele deu errado 1, 2, 3 vezes, quando ninguém acreditou, quando todos criticaram. Daniel 6,10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Ele fez o que costumava fazer, ele não mudou debaixo de um decreto de morte, ele continuou sendo o mesmo homem de Deus que orava 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Pensa nisso. Deus tem um decreto de morte. Se eu orar para o Senhor, eles vão me matar, mas deixa eu ajoelhar aqui e te agradecer um pouquinho. Eu ainda sou o mesmo. Não importa se o decreto é morte, não importa se eu morrer sonhando o seu sonho, não importa se eu morrer mostrando o seu caráter, não importa se eu morrer tentando transformar alguma coisa, servindo aos meus irmãos, eu ainda sou o mesmo. E a última característica que eu quero deixar com vocês: sonhadores ajudam outros sonhadores. Gênesis 41, 28 é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. José podia ter parado aqui, podia ter virado as costas e falado: rei, se vira. Sou escravo aqui,
vocês já me colocaram na cadeia, eu nem devia ter ido para lá, estou naquela cadeia esquecido, falei com o copeiro que ele ia ser restituído, tem 2 anos, ele nunca lembrou de mim, lembra agora que a fome chegou, quer saber? Está aí o seu sonho, se vira. Aí ele fala no 33, por isso, Faraó, procure um homem criterioso e sábio, e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Ele não falou, Faraó, eu sou um homem sábio, ele falou, procure-o. Ele não estava pensando em si, ele estava pensando na subsistência da terra que o escravizou. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Um sonhador, quando ele ouve o sonho do outro, eu vou te ajudar, conta comigo, o que eu posso fazer? Sabe, uma pessoa que ouve um sonho ser um sonho de Deus para você e fala, mexe com isso não, ou não entra nessa não, esse é difícil, aqui nesse lugar a célula não cresce, aqui nesse lugar a célula não multiplica, não dá certo. Ei, não faço não, esse tipo de empresa aqui não pega. Ei, família é assim mesmo, é briguento, é assim mesmo. Não, pastor, é tudo igual. Aquele cara que não te permite sonhar, fica com a raiva dele, não. Tem misericórdia, ele não é um sonhador. Ele não sabe sonhar. Agora tem o cara que é o bajulador. Nossa, vai dar certo. Você vai arrebentar, nossa. Lembra de mim, hein? Então, cara, estou precisando de sua ajuda aqui. Não, eu não. Para mim não dá. Esse é o bajulador. Ele também não sabe sonhar. Agora tem um cara que ouve o seu sonho e fala, cara, como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Sabia que isso é o discipulado? O discipulado não é eu descobrir o que Deus quer para você. O discipulado é você descobrir o que Deus quer para você. E eu, como discipulador, falar, cara, como eu posso servir esse propósito? Discipuladores são sonhadores. Sonhadores que decidiram sonhar além de si mesmo. Sonhadores que decidiram não somente sonhar para a sua própria casa, porque é fácil sonhar com o filho e com a esposa, irmão. É a mesma carne. Mas são sonhadores que decidiram gastar a sua vida investindo no sonho do outro. Daniel 4:24. Essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com orvalho. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E aí no 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia os teus pecados, as tuas iniquidades, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados. Talvez então você continue a viver em paz. Rei, o sonho é esse aqui, mas deixa eu te ajudar com o seu sonho. Muda, transforma um pouquinho. A gente não pode pensar que o sonhador, só porque ele está dando uma dica, ele é daquele que não sonha. Às vezes ele está vendo uma coisa que você ainda não viu. Aprenda a ouvir conselhos dos sonhadores, daqueles que já chegaram um pouco à frente. Eles já passaram em lugares que você não passou. Eles estão empoderados por Deus para te ajudar a sonhar mais alto. Preste atenção, nem toda palavra negativa de um sonhador é uma palavra de um daqueles que não sonham. Mas é só uma palavra, cara, desse jeito não. Faz assim, vai ser melhor. Sonhadores ajudam, contribuem com os sonhos dos outros. E é claro, óbvio, todo sonhador que sonha os sonhos de Deus, ele ouve a voz de Deus. A palavra é o nosso fundamento para tudo que vivemos. Ela é o Logos, a palavra escrita, que nos coloca num lugar de sustentação, para a gente viver as maiores aventuras com Deus. E do Logos, sem nunca quebrar o que a Bíblia diz, surge o Rema,
a palavra de Deus para a sua vida. A direção específica que te dá caminho, significado, identidade, sonhos, propósito. Quando Deus começou a mostrar as suas promessas para mim, eu não sei nem se eu acreditei. Mas eu sei que eu tinha acabado de nascer de novo, então eu ainda era uma criancinha, estava ingênuo, falando em línguas fácil, acreditando no meu papai. Tudo que eu via ao redor era nenhuma possibilidade. Mas eu decidi sonhar com meu Deus. Ajuntei uns sonhadores perto de mim e comecei a caminhar em direção ao meu sonho. E debaixo do sonho de Deus eu vi a minha família, que estava toda destruída, ser restaurada. Eu vi meus vícios serem vencidos. Eu vi eu ministrando as pessoas e elas sendo curadas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu vi uma igreja em Contagem ser restaurada. Eu vi uma igreja no Tirol nascer. Eu vi a igreja que eu cresci, que eu fiz todas as minhas bagunças, me respeitar e começar a me amar. Na verdade, sempre me amou. Eu vi o óleo da unção descendo sobre a minha cabeça. Eu me via sentado com grandes homens de Deus que eu admirava de longe. Eu me vi servindo na Past Church, uma igreja internacionalmente maravilhosa e querida. Eu vi uma música minha chegando a 160 mil visualizações no YouTube. E eu fui vendo coisas impossíveis acontecendo. E agora eu estou às portas de viver um sonho que eu sonho há 18, 19 anos. Coisas que eu achei que nasceram no meu coração, mas que no final Deus falou, não, cara, fui eu que coloquei lá. Você não entendia muito bem, você não estava preparado, mas fui eu que pus lá. E nos últimos 8 anos eu tenho empilhado promessas atrás de promessas sobre esse movimento. E Deus sempre falando, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. E o interessante é que Deus recentemente falou comigo uma frase forte sobre José. Ele falou, eventualmente, todo mundo se dobrará ao sonhador. A história de José, chegando para o fim, ela termina assim. José era o governador daquela terra, e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. Sabe, ninguém quer sonhar com alguém que sonha pequeno. Eu não estou aqui para me gabar, foi Deus, eu só acreditei. Mas ninguém quer sonhar com quem sonha pequeno. Um dia o apóstolo Judá Bertelli falou, eu quero ver a maior colheita de toda a terra, 1 bilhão de almas. Primeira vez que ele falou aquilo, eu pensei 1 bilhão, cara, é gente demais. Mas depois de ouvir ele 1, 2, 3 vezes, eu estava assim, cara, eu preciso ganhar pelo menos uma parte dessa. Sonhos grandes, eles assustam quando chegam. Mas a gente nunca quer sonhar pequeno. A gente nunca quer se juntar a um sonho que não mexe com nada. Nós queremos sonhar com os grandes sonhadores. Gênesis 45, 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, isso é José falando, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó. Até Faraó queria sonhar o sonho de José. Ele me tornou como um pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Tem uma música que diz: sonho, quem nunca teve um sonho para sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda a sua fé. É só uma questão de tempo, nunca aconteceu,
de Jesus abandonar um filho seu. Jesus nunca abandonou um filho seu. Eu não sei se você entrou aqui um sonhador, mas eu queria que você saísse daqui um deles. Talvez você está ouvindo essa mensagem pensando, cara, aconteceu com o Wolfgang porque ele é o filho do pastor. Não, aconteceu comigo porque eu sou filho de Deus, querido. E você também é. E hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E enquanto eu estava escrevendo a mensagem, eu senti o Espírito Santo fazendo uma pergunta para você. A pergunta que ele está fazendo é: sabe que em mim você nunca parou de crescer? Você ainda está crescendo? A pergunta é: o que você vai ser quando você crescer?